Boa noite, boa noite. Acho que hoje vai ser um daqueles dias em que a internet vai me deixar na mão, hein? Mas tudo bem, vamos acreditar que tudo vai dar certo. Enquanto as pessoas vão entrando, joia, as pessoas estão entrando aqui na nossa live. Gente, hoje vai ser um dia muito legal. A gente vai ter uma convidada aqui para a gente falar de um tema que eu amo, que é o tema das minhas mídias sociais, que é sobre viagem. Mas, Mônica, nós vamos falar de viagem em meio à pandemia. Graças a Deus, pelo menos dessa vez, a pandemia não tá tão mortal, né? Todo mundo aí, ou boa parte da população, vacinada. E se você não se vacinou ainda, corre, não deixe de se vacinar. E esse é o momento da gente começar a se planejar, começar a se organizar. E por que não falar de viagens com uma pessoa que viveu lá do outro lado do mundo e tem muita história legal para contar. Tem muita vivência, muita experiência. A gente vai falar sobre diferença de cultura. Vamos falar, enfim, de uma série de coisas que pode fazer sentido para você ou para alguma pessoa que você conheça. Então esse é o momento. Se você conhece alguém que gostaria de mais informações sobre como é viver em outro país tão diferente do nosso, compartilhe aqui para que todas as pessoas possam ter informação e quem sabe, né, visitar, conhecer, ou quem sabe fazer que nem essa minha grande amiga, viver um tempo por lá, né, e adquirir tanta experiência. Então vamos aqui chamar minha amiga Joyce para participar. Joyce, se você tiver como pedir para participar, eu acho que é mais fácil, tá? Gente, não tem como sem fazer live, né? Tô até tendo dificuldades aqui para usar o Instagram, mas tá tudo certo, a gente vai dando um jeitinho aqui. Agora sim, minha grande amiga Joyce, que prazer te ver, que saudade! Ah, sim, quanto tempo, Mônica. Muito bom falar com você, viu? Pois é, né? Tão perto e tão longe. Tão perto e tão longe, é que desde quando eu voltei, a pandemia nunca deu uma trégua pra gente, né? Mas É verdade. É verdade. Temos aí, né? Então, gente, olha só, enquanto eu vou ajustando aqui, Joyce é uma grande amiga, querida. Eu já nem sei há quantos anos a gente se conhece, porque a gente, depois de um tempo, não faz mais conta, né? Mas, independente do tempo, ela é uma querida, mora no meu coração, assim, de paixão. Engenheira, então, uma pessoa que tem muita bagagem na parte técnica, uma pessoa extremamente competente, trabalhou na Petrobras por muitos anos. E de repente, e ela vai contar como, por quê, quando, um dia ela se viu morando na China. sim, uma história muito engraçada. Pois é, eu vivi um pouquinho disso, mas calma um pouquinho, vamos deixar o povo chegando. E aí a vida dela virou de cabeça para baixo. E aí vieram muitas experiências, muitas histórias, a oportunidade de conhecer muita coisa diferente. E eu acho muito legal quando a gente fala de outras culturas, principalmente você que viveu, essa oportunidade de estar perto, de vivenciar, e nada melhor do que a vivência para contar, diferente da gente ficar pesquisando no Google e etc. Então, Joyce, eu tenho algumas perguntas para você hoje, inclusive que algumas pessoas me enviaram quando viram lá o post e tal. Eu espero que elas estejam aqui com a gente hoje. E uma delas é, cara, viver na China, o que você foi fazer lá? Conta pra gente. Essa é uma história longa, você participou um pouquinho disso, né? E eu estava no Brasil, trabalhava no Brasil, e eu tinha um relacionamento com uma pessoa, né? Que foi transferida para a China. Até, Olha, até então eu ia continuar trabalhando aqui, né? Mas como você falou, a gente sempre tem que tirar as lições boas do que acontece na vida, né? com E certeza. surgiu a oportunidade de eu ir lá visitar, porque eu ainda estava trabalhando no Brasil, né? E tirei um mês de férias e fui lá. Nesse meio tempo, eu aceitei uma proposta também no Brasil para continuar trabalhando aqui.
Mas nós, em 2016, eu acho que a maioria de nós engenheiros sabemos o que aconteceu em 2016 e houve uma baixa muito grande aí na área de engenharia e muita gente ficou desempregada. Então eu passei um mês de férias na China e quando eu voltei, eu também não tinha emprego. Uau! Que beleza! É verdade. Mas assim, é o que a gente não sabe o que está escrito nos nossos planos, né? A gente às vezes planeja uma coisa e fica triste. Eu também fiquei assim, eu não levantava da cama e falava, nossa, mas por que isso foi acontecer comigo e tal? E desse limão, nós fizemos várias jarras de limonada, né? Porque depois de 2 meses aqui, tentando um emprego, eu resolvi ir para a China de verdade, até porque a pessoa que eu tinha relacionamento estava lá. E chegando lá, várias portas se abriram para mim, né? Eu fiz um mestrado lá, Legal. eu tive, enquanto ele estava trabalhando, eu fiz o mestrado, eu me matriculei num curso de línguas, conheci muita gente, tive a oportunidade de conhecer muita coisa. Então hoje você fala chinês, é isso? Falo chinês, a proficiência, eu fiz um teste de proficiência, eu sou nível 4. Chinês são 6 níveis, né? Não falo fluente como um chinês, mas consigo me virar bem, pedir informações. Trabalhei não, porque eu não podia trabalhar, alguns freelancers, até de brasileiros que iam para lá e faziam compras, então eu fazia algumas traduções de inglês para português, de chinês, inglês e português. Então eu tive a oportunidade de ter algumas experiências nesse sentido, né? O que ajuda muito mais você num país que todo mundo desconhece, né? E para um brasileiro chegar num país como esse, encontrar um outro brasileiro, a gente se sente muito mais confortável, né? E você encontrou muitos brasileiros por lá? Muitos brasileiros, tinha os que trabalhavam lá, né? Que eu conhecia, mas muitos brasileiros iam lá para fazer compras. Então, eles iam lá e aí eles visitavam as empresas e como eu estava na faculdade e assim, quando está dentro de uma faculdade você é muito requisitado, né? Sempre falava, olha, um brasileiro chegou aqui, porque não é muito comum uma pessoa sair do Brasil e ir para a China, né? Então todo mundo sabe, olha, tem um brasileiro aqui, né? E o mesmo acontecia na faculdade, né? Quando chegava um brasileiro, falava, olha, você que vai lá ajudar o tal do brasileiro, entendeu? Mas Entendi. então, eu sempre atendi essas pessoas quando chegavam lá. Eu visitei algumas fábricas de tudo que você imaginar, desde cabelo, sapato, várias coisas. E aí eu acabava fazendo tradução para esses brasileiros que iam até lá. Entendi. E quanto tempo você ficou na China? Eu fiquei lá quase 4 anos. Entendeu? Eu retornei em janeiro de 2020, final de janeiro, né? Em fevereiro quase fevereiro de 2020, por causa da pandemia, né? Na verdade, até hoje, né? O mundo todo não sabe, né, direito como vão ficar as coisas aqui para frente. Então, eu resolvi retornar ao Brasil, porque se para a gente hoje ainda é um ponto de interrogação, você imagina, em janeiro de 2020, ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, eu tive a opção de retornar ao meu país e retornar para lá. Apesar de eu ter feito mestrado lá, só faltou a minha defesa. E eu preferi retornar e voltar lá só para defender quando for possível. Entendi. Então faltou você terminar o teu curso, e você deixou mais alguma coisa pendente lá? Deixei uma vida, né? Eu tenho contas no banco, telefone celular, o apartamento eu entreguei, né? Porque não tinha jeito, são quase 2 anos. E é somente a defesa. E deixei muitos amigos, né? Que é o mais importante. Olha, que coisa boa! Que coisa boa. Amigos chineses? Amigos chineses. Amigos, Olha, muitos amigos chineses lá. E até na minha faculdade, entendeu? Meus colegas de laboratório, meus colegas de turma,
Então, eu deixei muita coisa lá na China que eu ainda pretendo um dia voltar, pelo menos para dizer tchau, né? Entendi. Do tempo que você ficou lá, quando se fala em cultura, o que que mais assim te chocou ou que te deixou assim mais que você achou estranho quando a gente fala de cultura em relação ao que a gente vive aqui? Bom, a primeira coisa que você chega lá, você brasileiro, Ah, a maioria dos brasileiros, eu não sei nem se 1% dos brasileiros hoje falam mandarim, né? ah, Então, o que que acontece? Você não consegue comprar nada. Você não está indo para, por exemplo, hoje você vai para Beijing, você vai para Shanghai, por exemplo, que são grandes cidades cosmopolitas, as pessoas falam inglês. Então, se tá. você for com um pouco de inglês, você consegue se virar. Mas eu fui morar no interior. Então, Desculpa, não deu para entender a cidade. Qual a cidade? uma cidade chamada Qingdao, é uma cidade do interior da Tá. China, entendeu? E quando eu cheguei lá, poucos, não haviam quase estrangeiros na cidade. Então, era muito engraçado, porque a gente andava na rua, as pessoas achavam que nós éramos artistas, pediam para tirar foto, Que porque legal. as pessoas chegavam muito inocentes, porque eu tinha perguntas, por exemplo, como que você veio para cá? É, Assim, mas como que você veio, a pessoa na intenção de saber? Você veio de barco? Você veio de carro? Entendeu? Você veio de avião? De tão inocente que as pessoas são, assim, às vezes, de estar não saberem mesmo como você chegou lá, entendeu? Então, essa daí é a primeira grande diferença, né? Porque uhum. muitas pessoas, principalmente as mais humildes, elas são tão inocentes de fazerem perguntas nesse sentido e você não ficar perguntando assim para você mesmo. Poxa, mas será que essa pessoa está perguntando isso de brincadeira? Ou é Uhum. verdade que ela quer saber, né? Que eu vim de avião? Não tem como. Ou eu vou levar trem, Uhum. ou eu vou vir de avião. Sim. Nessa época eu tinha uma professora que andava muitas vezes comigo e ela me explicava, não, essa pessoa está te perguntando isso de verdade. Entendeu? Ela quer saber. Eu falei, mas por que não tem outra via? Não tem como eu vir aqui de outra maneira. E o primeiro grande choque é você conseguir comprar comida. Entendeu? Porque as formas são muito diferentes também. Eu levei uma semana para conseguir comprar açúcar no mercado. Porque eu Ah. comprei no mercado, vinha um pó que eu não sabia o que estava escrito na frente. Chegava em casa, era sal. Aí no outro dia eu ia lá no mercado, pegava um outro pó branco, aí chegava em casa, era bicarbonato de sódio. É muito estranho, porque a maioria dos açúcares lá, até descobrir onde é que comprava direito, eles são em bloquinhos, né? E aqui a gente não compra açúcar em bloquinho. E Ah, aqui tipo aquele dos filmes, né? é Ah, isso. E é entendi. isso, mas eu não consigo comprar açúcar aqui, entendeu? Arroz, entendeu? Feijão. Ah, Então, até me adaptar nisso daí, eu ia no varejo e às vezes experimentava, porque eu não sabia o que estava comprando. entendi. Mas lá tem arroz, feijão igual daqui do Brasil? Não bem igual, porque o arroz, eu preferia, por exemplo, comprar arroz da Tailândia. É o mais parecido com o nosso aqui. Mas até eu descobri que eu podia ir num outro mercado, que era mais internacional, e comprar um arroz Entendi. da Tailândia, eu tinha que comprar o arroz do mercado, que era próximo da minha casa. Aí o arroz de lá é tipo esse arroz que a gente usa para fazer sushi. Ele é mais gordinho, assim. E aí, quando você cozinha, ele vira um bloco, né? Uma papa. Isso por quê? Porque eles comem com palito. E Um aí papão. eu falava, nossa, mas eu vou ficar comendo esse arroz aqui todo empapadinho todo dia. Você vai se
adaptando, né? Você vai se adaptando. E aí vou te dizer que foram 4 anos fazendo provas. Até o último dia que eu vim, eu ainda fazia provas. Aí no mais, Aham. você pega um pãozinho assim que você abre e você diz assim, nossa, que recheio de chocolate. Aí quando você morde é feijão. Ai, meu Deus! Porque eles usam muito recheio de feijão com feijão doce dentro dos pães, entendeu? Igual os mexicanos. Sim. Então, Entendi. era um mistério, sempre era um mistério o que você estava comprando, o que você estava comendo, por mais que você soubesse ler, no final você Uhum. sabia distinguir, mas você não sabia direito o gosto que aquilo tinha, porque o paladar dele é muito diferente do nosso. É mais pro salgado, mais pro doce, mais insosso? Então, eu acho que eles não usam nem muito doce nem muito sal. Hum. São mais insossas. Mas o que você pensa às vezes que é salgado, é doce, você é Aham. salgado. Então é muito difícil, porque o pão, a maioria, pra gente, nosso pão, a maioria é salgado. Entendeu? Se você vai comprar um pão doce, é muito específico, um pão doce. Mas lá é o contrário, entendeu? A maioria são doces. É muito difícil você encontrar um pão salgado. Então, Entendi. eram lugares específicos que a gente tinha que ir, que descobrir, às vezes descobria uma padaria, e um falava pro outro, olha, uma padaria tal, eu já vendi um pão assim, parecido do que a gente gosta. Aham. E aí ia todo mundo comprar o pão nesse tal desse lugar. Entendi. E lá no seu bairro, na cidade onde você estava morando, era comum o que a gente costuma ver por aqui na televisão, de ter aqueles bichos estranhos que as pessoas comem, né? Aqueles palitinhos de barata, sei lá, escorpião. Você Então, viu isso? Experimentou? todo mundo me faz essa mesma pergunta, né? Joyce, Ah, todo mundo quer saber isso. você comeu bicho da seda? Então, alguns animais são típicos mesmo que eles comem, por exemplo, cigarra. Existe uma época que tem cigarra demais lá e é comum as pessoas pegarem cigarro, você vê na rua as pessoas com redinha assim, catando e faz a cigarra fritinha. Mas assim, Ah, nós como brasileiros, a gente não entende determinadas coisas que acontecem, né? Porque o nosso país, apesar de a gente falar que o nosso país é fome, que tem pessoas que passam fome, eu acho que a gente não viveu uma guerra, né? A gente nunca viveu uma guerra onde tudo é destruído, onde você não tem o que comer. Então, eu não consigo avaliar se esses alimentos foram comidos um dia, entendeu? Eu não tenho esse conhecimento. Mas hoje não se come isso. Você vai no mercado, você encontra frango, você encontra porco, carne vermelha é muito cara. Acho que só é acessível mesmo carne vermelha no Brasil. Eu acho que eu não conheço nenhum lugar no mundo, talvez na Argentina, um pouco mais, igual a gente aqui, mas eu não América do Sul, talvez, porque o Uruguai também. né? Eu nunca fui no Uruguai, mas na Argentina eu lembro que eu comi carne vermelha. Mas eu desconheço países que comem carne vermelha como nós. Então, Sim, caro em todo lugar. Mas sim. frango e porco, ovos, era acessível. Era acessível e era o que a gente mais comia. Eu vi esses animais. Existe uma feira em Beijing, que é uma feira muito famosa. O pessoal diz que é uma feira turística, até, né? Que vende tudo isso. Você pode ir lá, você pode comer, entendeu? Você pode testar, mas assim, não é uma comida que se come todos os dias. A comida Uhum. dos chineses ela é baseada em muitos vegetais e ela é muito rica para quem gosta por exemplo, de macarrão, né? Que ele tem aqueles noodles. Tem muitos tipos de cogumelos. Cogumelos são bem acessíveis, até quem gosta de cogumelos. Tem muito cogumelo e muitos vegetais. Cenoura, batata, todos os tipos de vegetais. O arroz, né? E arroz, exatamente, arroz. E a carne de preferência de frango ou de porco. O frango é até mais acessível. Então, assim, não morre de fome, entendeu? A gente vai para Uhum. lógico que toda cozinha ela tem o seu paladar, né? O seu paladar
o paladar é um pouco diferente, com o pãozinho. Nós brasileiros também temos a maioria, né? Gosta de comer comidas mais fitness e com menos óleo e tal. Então, a comida de lá é um pouquinho mais gordurosa. Mas aqui na América do Sul, a gente já tem exemplos mesmo de países que cozinham de maneira que usam mais óleo, tal. Mas, de modo geral, se você vai para lá hoje, eu acho que a China já está tão globalizada que você consegue normalmente comer até uma refeição ocidental, entendeu? Mas não deixe de comer a comida chinesa, porque existem comidas que são muito boas. E até hoje eu sinto falta de alguns pratos. Tá, mas você experimentou os bichinhos? Então, Foi na feira lá e comeu algum bichinho? então eu não comi, Ah, mas o meu marido experimentou quase todos. e aí? Então, os relatos que eu tenho é que Ah, a seda não é bom, entendeu? ah, Porque parece uma gosminha quando você mais hum, faz aquele ah, netinho. Slack. Mas ele diz que cigarra é bom Ah, e que escorpião não tem gosto de nada. então tá, bota um solzinho, quem sabe? Salzinho, a pimentinha, né? Então, foram essas experiências que nós tivemos, mas, assim, não é uma comida hoje que é praticada lá, entendeu? Entendi, Mas, entendi. É uma comida turística, uma coisa assim diferente. exatamente. E, assim, eu só tenho conhecimento, eu viajei por muitas cidades lá, eu só tenho conhecimento dessa feira em Beijing. Eu não tenho Tá. conhecimento dessa feira em outros lugares. E quando a gente fala em viver numa cidade como você viveu, mesmo sendo uma cidade do interior, e você acabou de dizer que você visitou algumas cidades, é caro viver lá? Então, hoje, na verdade, você tem que ver com o seu poder aquisitivo, né? Porque quando eu fui Sim. em 2016, R$ 1 valia em torno de. Era ao contrário. Era 0,33 centavos de real, um renminbi. Então, era como se o meu dinheiro valesse 3 vezes Tá. que, o que eu tinha lá, né? Então, se eu tinha R$ 1, eu podia comprar 3 vezes mais. Então, se Sim. viver num país que o valor da moeda é como um americano viajar para o Brasil, né? Divide por 100, Só né? que é vezes 6, né? Ex- Quase. Exatamente. E eu lá, o meu dinheiro era vezes 3. Então, era bom, Entendi. porque eu conseguia viajar bastante, então as Tá. passagens acabavam sendo bem acessíveis para mim. Lá, a China ela tem um sistema ferroviário muito amplo, então é muito fácil você viajar de uma cidade para outra de trem-bala. E aí a gente fazia muitas viagens. Nos 6 primeiros meses, por exemplo, eu tinha um visto que eu não podia sair da China, que era de uma entrada. O que eu podia fazer era dentro da China. Então eu aproveitei muito no final de semana para viajar as cidades, principalmente na minha província. E com a moeda 3 vezes, a nossa moeda valeu 3 vezes mais, né? Então eu aproveito bastante. Ai, legal, legal. Para você foi fácil se adaptar no começo? Eu acho que qualquer mudança, é difícil você dizer isso, né? Porque são muitos fatores envolvidos, né? Quando a gente fala, e eu digo isso para qualquer estrangeiro, em qualquer país, entendeu? Existe o fator família, né? Muitas pessoas, quando vão, por mais que você goste do país, você goste da cultura e você tenha uma vida muito melhor, você acaba sentindo falta do Brasil porque as suas raízes estão aqui. A gente fala do Brasil, a gente sabe que o Brasil tem muitos problemas, né? Mas não existe país que tenha um valor humano maior do que o nosso. Então, a gente teve a oportunidade de estar em muitas cidades, de conhecer muita gente. Mas quando chega o Natal, por exemplo, a gente quer voltar para casa, né? Porque a gente sabe que tem sempre aquela comidinha que a mãe faz, e que a tia faz.
Então, eu acho que para qualquer estrangeiro é muito difícil morar fora, entendeu? Eu acho que tem que ser guerreiro, é difícil conquistar o seu lugar ao sol. É difícil no Brasil, mas eu vou te dizer, mesmo vivendo numa condição que eu falo que foi privilegiada, eu ir para lá, pra cidade, trabalhar, é, como é que se diz? Viver lá, entendeu? A gente sempre quer retornar para as nossas raízes. E por que que vocês não podiam vir, por exemplo, para essa festa de Natal nesses 4 anos? Não, a gente podia, nosso visto permitia fazer isso, mas por causa do trabalho, né? Ah, tá. Então, a viagem é muito longa, então a gente precisava de muitos dias para fazer qualquer viagem para América. Pelo menos 2, 3 dias de viagem para ir e para vir, entendeu? O fuso horário é completamente diferente. São 11 horas de diferença, então quando tá todo mundo dormindo que lá tá acordado, isso aí é outro problema que eu enfrentava, porque eu não conseguia falar com quase ninguém, eu estudava durante o dia e durante a noite, quando eu queria falar com as pessoas, que era muito cedo, então tava todo mundo dormindo, eu não podia ligar para as pessoas às 6 horas da manhã. E aí, quando eu ligava para as pessoas de manhã, por exemplo, minhas aulas começavam às 7, então as pessoas queriam falar comigo que estava chegando em casa, então esse fuso horário também atrapalhou bastante. Mas, de modo geral, assim, eu repetiria tudo de novo. Porque é uma experiência que eu acho que se você pode viver, vá. Entendeu? Um lugar assim que você gostou mais de conhecer, assim, pode ser a sua própria cidade, mas um lugar assim que você fala assim, caramba, que lugar legal. Na China, É, Shanghai. Shanghai, o que que você gostou lá? Shanghai é uma cidade muito cosmopolita, muito. Ela consegue misturar tanto a cultura chinesa como a parte ocidental, então muitos estrangeiros vivem lá, então não é só você conversar com os chineses, você tem muito contato com muita gente de vários países, entendeu? É uma Torre de Babel. Uma Torre de Babel, exatamente. Então, culturalmente, Shanghai é uma cidade muito interessante, porque você chega lá e você encontra estrangeiros de todos os lugares, você consegue essa troca, você consegue até aprender outras coisas, não só da China, entendeu? De outros lugares também. Além de ser uma cidade muito bonita, muito interessante, tem muita cultura, tem muito investimento em museus, em entretenimentos. Eu cheguei a ver até espetáculos da Broadway, né, nessa cidade. Então, é uma cidade que eu viveria bem tranquila. Perto da cidade que você estava morando? Então, ela dava mais ou menos 6 horas de trem ou Nossa, um pouquinho de avião. é distantezinho, né? Não é Não é pertinho, não, é perto, não é perto. distantezinho, entendi. Deixa eu ver mais o que eu tenho de perguntas aqui. Deixa eu ver aqui na minha lista. O que que você aprendeu e conheceu lá que você trouxe para a sua vida? Então, existem coisas boas e coisas ruins, né? Que eu também trouxe Em para minha qualquer vida. lugar. Mas uma coisa que eu aprendi com os chineses, que Ah, quando eu estava lá eu achava até, e que na época da pandemia eu adotei para mim, foi a sesta. a cesta. Antigamente, quando eu dormia após o almoço, eu ficava sonolenta na parte da tarde, sempre fui, e eu não conseguia trabalhar bem. Mas hoje, se eu almoço e eu durmo 15 minutos, 20 minutos, eu me sinto muito melhor. Parece que eu carrego minha bateria. E todo mundo faz na China. Todas as pessoas, todos os trabalhadores. Quando eu ia na faculdade, todo mundo para voltar correndo, para dar aquela deitadinha em cima da mesa e dormir uns 15, 20 minutos para poder começar a parte da tarde. Isso eu achava, quando eu cheguei lá, nós brasileiros que saímos correndo para tudo, né? Eu falava, nossa, mas esse pessoal dorme, entendeu? Dorme.
A gente levava uma cadeirinha de praia para dormir mesmo dentro do laboratório e dormia mesmo. E não tinha vergonha. E eu ficava trabalhando, e aí o pessoal achava, nossa, mas você fica trabalhando aí na hora de estar dormindo, sabe? Mas isso é uma coisa que eu tenho até feito bastante agora. Esses cursos realmente são revigorantes e eu acho que eu vou adotar por bastante tempo. Talvez até voltar para a empresa, né? Porque no Brasil não tem estrutura para dormir no trabalho, né? É, verdade. Mas tem alguma coisa que você trouxe para a tua culinária, por exemplo? Você que gosta de cozinhar, faz umas coisas assim super diferentes. Sim, sim. E eu vou te dizer que até aqui no Brasil eu procuro de vez em quando alguns restaurantes chineses para comer. Por exemplo, Matar a saudade. a saudade. Na cidade onde eu morava tinha um noodle muito gostoso, entendeu? Que é aquele caldinho que eles fazem com doce, sorvete, tem caldo, macarrão, eles colocam umas folhinhas. E onde eu morava tinha um que era muito gostoso. Sempre quando eu estava com vontade de comer, eu ia nesse lugar. Dumplings, por exemplo, que eles fazem um dumpling frito que é delicioso também. Já encontrei restaurante no Rio que faz parecido. E arroz frito. Cara, uma coisa muito simples, entendeu? Arroz frito eu adoro, entendeu? E aí também já encontrei um restaurante no Rio, não é igual, mas lembra bastante. Então, são comidas mais fáceis que você pode fazer até em casa, mas que deixam saudades. Entendi. Qual é a bebida deles lá? Tem alguma bebida que é tradicional? Olha, na cidade onde eu morava, tem uma história muito Hum, interessante, né? Porque a cidade é Qingdao, e existe uma cerveja chamada Qingdao. hum, Na verdade, a cidade ela se escrevia com Q, e aí a cerveja se escreve com Tsingtao, né? Porque é uma fábrica alemã, na época da guerra, mas aconteceu muita coisa, né? A cidade foi invadida pela Alemanha, depois ela foi dominada pelos japoneses, a arquitetura lá era muito bonita, porque tinha muita cultura alemã introduzida lá na cidade. Então tinha uma fábrica de cerveja muito famosa. Então, na cidade onde eu morava, essa cerveja era muito famosa, tá? Mas existe uma bebida chinesa chamada baijiu, baijiu, né? A gente fala baijiu, hum. mas se escreve baijiu, que jiu é bebida alcoólica, né? Bai é branco, como se fosse a nossa cachaça. É uma bebida Aham. muito forte e eles tomam isso daí na China, principalmente nos lugares que são frios, né? É bem forte. Eu não consegui beber. Serve em quê? Em copinhos? Tipo shot? A maioria deles, eles servem em copinhos pequenininhos, né? Até cerveja eles bebem em copinhos bem miudinhos, né? E aí eles vão tomando. Lá, assim como em muitos países da Europa, toma-se a bebida quente mesmo, né? Eu acho que o brasileiro acabou estragando lá a parte porque a gente fez colocar geladeira para tudo quanto é canto, porque a gente só bebia cerveja gelada. A cerveja era muito boa, mas tomar quente não dava, né? Então acho que a gente acabou estragando aí um pouquinho de Tindal, falando, bota uma geladeira aqui pra gente tomar cerveja. Então eles já estavam colocando a cerveja geladinha do jeito que a gente gostava. Entendi. Ou seja, vocês também estavam lá compartilhando um pouco da cultura, nossa cultura com eles Misturando, também. misturando, exatamente. Cheguei até a fazer uma feijoada e convidar os chineses na minha casa. Olha, foi Claro, sucesso? gente, um amigo meu comeu 3 pratos, eu falei, ele vai passar mal. Eu falei, ele vai passar mal, por quê? Primeiro porque eu tinha colocado muitas carnes, né? Então a comida acaba ficando muito atrativa, né? Gorda. Uhum. Eu acho que ele nunca tinha comido feijão salgado. Então ele comeu primeiro, aí, nossa, mas como isso é bom, entendeu? Então eu tinha ganhado de algumas pessoas algumas carnes secas vindo do Brasil e tal, então eu usei tudo isso e fiz a feijoada, arroz, couve, laranja, Uhum. tudo que faz aqui, né? E eu acho que fez sucesso, viu? Porque até hoje eles falam, você não vai vir aqui fazer uma comidinha pra gente? Olha que legal. E Muito aí, bom. falando assim dessas coisinhas que a gente acaba fazendo assim para
ter essa troca de cultura, né? Existe alguma situação engraçada que você passou, alguma bola fora que você deu, assim, que é uma coisa que você lembra, assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Nossa, que pergunta difícil, né? Porque a gente sempre dá bola fora, né? A gente sempre dá bola fora. No Ainda Brasil, mais num país estranho. não, brasileiro, na verdade, fala demais, né? E, na verdade, chinês é muito mais na dele do que a gente, né? Então, a gente sempre dá bola fora, com todas as coisas, até porque a gente não entende a cultura, né? Na verdade, eu acho que foi um bola fora brasileiro que a gente deu. Acho que não só eu, como um monte de gente. A gente ia ir para um casamento e a gente gostava muito da noiva. E a gente se juntou para dar uns presentes para a noiva e tal. E na China, quando você dá um presente para alguém, você coloca dentro do envelope vermelho e dá um presente para essa pessoa. E essa pessoa, na verdade, ela fica meio com uma dívida com você, né? Ah, é? Quando você presenteia, você... Hã? Não No entendi. ela vai como se desse esse dinheiro para você de volta, entendeu? É quase Ah, empréstimo, entendeu? É como se fosse assim, eu vou te dar um presente, e aí no seu aniversário eu vou te dar um presente também. Ah, se você me deu uma camiseta, eu posso te dar uma camiseta também, entendeu? É, não nesse sentido, eu sei que pra gente isso funciona muito bem. Se uma pessoa te deu uma geladeira, não necessariamente você vai ter que dar uma geladeira para ela de volta, né? sim, aham. Para eles, é como se fosse um empréstimo, né? Ah, E aí nós nos hum. juntamos, pegamos uma quantia de dinheiro elevada, assim, porque todo mundo dava, vamos dizer, R$ 100, aí a gente gostava muito da noiva, a gente, vamos dar cada um 200 e deu um montante de dinheiro e ela devolveu no final do casamento. Devolveu? Que Devolveu. coisa. E aí foi um pouquinho chato, né? Foi Constrangedor, né? Eu acho que seria a palavra. na verdade, assim, não, porque ele era muito amiga, né? Mas foi. Na verdade, Ah, eu não sei se eu não entendi o que a gente pensava e que a gente. Essa troca de cultura que é o problema, né? A gente, é. eles, eu não sei se eles pensaram, a gente vai ter que devolver todo esse dinheiro, né? Ou coisa desse tipo, né? E aí aconteceu isso, né? Então, É, porque aqui a gente agradeceria feliz da vida, assim, pô, e os caras são bacanas, e olha que meus, presentão. meus amigos, exatamente. Mas não foi esse o reporte que nós tivemos, entendeu? Então, Entendi, ela pediu para devolver tudo. Então, entendi. não. Se você fosse assim dar uma sugestão para uma pessoa que de repente quer conhecer a China, quer passear, o que que você diria? Assim, que lugares ela não pode deixar de conhecer, coisas que ela não pode deixar de comer? A cidade que você morou é uma cidade que você recomendaria para se morar, ou você acha que tem outras mais interessantes? De uma forma geral, assim, o que que você diria para uma pessoa que quer viver na China por algum tempo? Então, depende qual o objetivo central dela, né? A China é um país muito centralizado, né? Eu digo centralizado e descentralizado, né? Por exemplo, se você quer estudar, por exemplo, cada província ela é responsável por uma coisa. Por exemplo, a província que eu morava, ela era mais focada na área naval, na área de petróleo, entendeu? Então, se você vai para a área de tecnologia, você vai um pouco mais próximo de Hong Kong. Então, aquela é a área que trata mais de tecnologia, programação, semicondutores. Tem uma parte mais ao norte, que é mais na área automobilística, entendeu? As fábricas estão concentradas nesses locais. Então, se você quer estudar, por exemplo, num país desse, eu sugiro que você procure as áreas adequadas, porque as melhores faculdades estão nesses locais, né? Então, Uhum. esse é o primeiro conselho que eu dou. Mas se for para passear, entendeu?
existem alguns lugares que você não deve deixar de conhecer, lógico, né? Que é Shanghai e Beijing. Eu acho que neles estão... Xangai é aquela cosmopolita e Beijing concentra a maior parte da história que são as histórias atuais, né? Como é que se diz? Hoje toda a parte do governo fica lá, então tem muita coisa restaurada. Mas a China, eu até anotei uns números aqui para poder dizer aqui para você, né? A China está entre o terceiro e o quarto país do mundo. O Brasil é o quinto. E a gente diz que o Brasil é enorme, né? Então, você quando vai para a China é um mundo. Você consegue desde de ir para a praia. Por exemplo, hoje você vai para Sanya, que eles chamam de Caribe asiático, entendeu? E você tem praias como se fossem praias paradisíacas, com resorts, com tudo. Então você pode ir para lá e curtir um final de semana. Você pode ir para cidades mais históricas. Eu, por exemplo, sempre preferi a histórica, porque eu gosto muito. A China é um país riquíssimo em história. Então, eu queria saber sobre as dinastias, eu queria saber sobre os reis. Então, eu escolhi cidades tipo Xi'an, que é onde tem os guerreiros de terracota, que é interessantíssimo você ir, você saber a história, você saber por que aqueles guerreiros foram colocados ali. E também como foi descoberto também, porque é interessante. Eu também fui em cidades tipo Nanjing, Tianjin, que chegaram a ser capitais da China em determinados momentos, mas que a China sofreu muito na guerra com invasões japonesas. Então, muitas pessoas morreram. Existem museus maravilhosos que explicam essa história, explicam até histórias que antecederam a bomba atômica, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente hoje falar porque jogaram uma bomba atômica no Japão, mas também saber como que isso tudo aconteceu é muito importante, porque, na verdade, aquele momento era um momento que todo mundo vivia em guerra, os países asiáticos estavam todos invadidos. Então, mas se você gosta também de uma aventura mais natural, você pode conhecer um panda gigante. Fofinhos e, assim, não, quando eu fui lá não estava podendo pegar no colo, né? A gente pôde ver bem pertinho, sabe? Como eles são cuidados e como é muito legal, como eles preservam ele lá. Você pode ir em Jianjiajie, que é onde tem aquela pedra, chama Porta do Céu, né? Onde tem aquela pedra furada, onde várias fizeram parte do filme Avatar. Sim, sim. Compridas, assim. Então, tem também umas montanhas coloridas. Eu não me recordo o nome, eu não consegui ir lá porque era um lugar um pouco mais longo. Tem Lhasa, que é onde fica, onde tem os templos budistas. Então, assim, é uma infinidade de cultura, de coisa para aprender, de coisas diferentes que você pode fazer. Então, acho que para qualquer tipo de passeio que você queira fazer, seja ele cultural, histórico ou de aventura, você consegue fazer dentro da China. Eu não consigo listar menos de 10 cidades para poder ir visitar e conhecer. Ai, que legal, cara. É muito legal. É uma experiência, assim, que é para a vida, né? Para a vida. Para a vida, e assim, é sempre bom a gente entender um pouquinho de história, né? Quando a gente vai para lá, né? Você saber a dimensão continental que tem um país, como eles se dividem, como eles se falam. Hoje, por exemplo, mais de 90% da população chinesa, como todo mundo pensa em chinês, todo mundo pensa naquela pele mais clara, o olho puxadinho, o cabelo preto, que é a etnia Han, entendeu? Mas, por exemplo, mais próximo da Mongólia, você encontra chineses, por exemplo, meio ruivos, de olhos claros. Olha! Que são de outra etnia, que mais de 90% dos chineses têm essa etnia Han, mas você encontra esses outros pouquinhos aí que eles são diferentes de todos
de todos os outros. E você Nossa, eu nem imaginava isso. sim, perto da Mongólia, então a parte de cima, Olha, os claros, eu encontrei uma moça que tinha o cabelo quase ruivo e era chinesa, entendeu? Chinesa, a parte da língua, por exemplo, que hoje todo mundo fala, "Ah, mas você fala mandarim, entendeu? Apesar do mandarim ser a língua dominante lá, ainda existe o que é chamado Putonghua, que quer dizer linguagem comum, entendeu? Existem muitos dialetos em cada província, então não necessariamente uma província conversando com a outra, eles conseguem se entender, porque os tons são diferentes. Os jornais lá são transmitidos muitas vezes com legendas. Por quê? Porque para poder falar a linguagem comum, entendeu? entendi. Outra coisa interessante é Hong Kong e Macau, entendeu? Utilizadas de maneira diferente, hoje fazem parte da China. Por exemplo, Hong Kong fala inglês da Inglaterra, sabe? E Olha, o chinês que fala lá é cantonês, é o mandarim que fala na China. Então, apesar dela fazer parte da China, ela não faz parte da China mainland. E Macau, que foi colonizado por portugueses, tem nomes de português. verdade. Então, você vai lá, você consegue ir num bom restaurante português. É, eu acho que é a única cidade, é o único lugar da Ásia que fala português. É, Portugal, é eu verdade. assim, não muitas pessoas falam mais português, né? Porque desde quando ela foi agrupada para a China, não muitas pessoas falam Vai português. perdendo, né? Vai perdendo porque o mandarim, a maioria que está indo para lá são chineses, então É, uhum, vão falar. entendi. Mas é muito legal você passar por uma rua na Ásia e ter um nome. Ah, essa aqui é a Avenida Rio Branco. Você tira uma foto Entendi. dos portugueses. E aí eu fui no restaurante português que tinha até um galinho daquele de Ah, sei. que, Aham, é o Galinho Barcelos. isso, que muda de cor de acordo com o tempo. Isso, é o Barcelos, isso. Então, e aí comemos um bacalhau na nata na China. Ah, ai, que delícia! Fantástico, entendeu? Então, é, é, essas histórias também são muito legais de como Hong Kong foi incorporada à China, como Hong Kong é tecnológico e lindo, assim, para fazer uma caminhada a pé, sabe? Ele tem aquelas passarelas que andam nas ruas, então você não precisa atravessar o sinal, você só vai andando, entra por dentro dos prédios, vai por dentro de outro. Muito tecnológico, muito legal para visitar. E Macau, aquela vida mais calma, europeia, que você vai lá, entra num hotel. Florianópolis. Sim, sim. E você E vai curtir deixa eu te perguntar uma coisa. Eles recebem bem, assim, os brasileiros, os estrangeiros, de uma forma geral? o que os Os chineses. chineses? É, Eu fui muito bem recebida, entendeu? Muito bem recebida na minha faculdade também. Eu até brinco dizendo que a China é o Brasil da Ásia, porque eles são, não culturalmente, mas eu acho que a Ásia é mais próxima do Brasil por suas dimensões. A gente vê muitas coisas que se comparam, por exemplo, aqui, assim como eles, a gente não parece que não fala a mesma língua em todos os lugares por causa do sotaque. exatamente. É um país que sofreu muito, principalmente na época da guerra. Entendeu? Nós não tivemos guerra, mas continuamos sendo um país que sofre bastante. Verdade. É um país que tenta se reinventar com o que tem, entendeu? Chega às vezes a ser inocente com as outras coisas que vêm de fora. Então, isso também me remetia um pouco para o Brasil, entendeu? Então, eu tentava observar como as pessoas eram e como que isso daí, assim, me trazia um pouco para casa, né? Uhum. De como algumas coisas acabam se repetindo, né? Porque estão todos os países ali em volta da China, né? Assim como todos estão no Brasil, né? E talvez não nesse momento, mas no momento passado, porque a gente não pode comparar um país que tem milhões de anos de história conosco, né? O Brasil é um país de nem 600 anos, não sei quantos anos tem o Brasil. Eu lembro do aniversário de 500 anos do Brasil, né? 500 e pouquinho. 500 e pouquinho, né? É,
nós não conseguimos comparar um país que tem 500 anos de história com um país que tem 5.000 anos de história. Lógico. E eles têm 5.000 anos de história contínua, entendeu? Que é muito, isso é muito interessante. Desde a era do Homo sapiens, que eles encontraram o homem de Pequim, né, que foi o primeiro homem encontrado lá na China. Eles conservam essa história, mesmo virando dinastias ou repúblicas populares, eles conseguem manter essa continuidade dentro dos museus, fazendo com que isso daí não se perca, né? Que é um negócio muito interessante, né? A gente, infelizmente, quando o Brasil foi descoberto, né? A gente deixou muita história, da nossa história, né? Para trás. E eu acho que também depende do tipo de colonização que nós tivemos, mas eu também não vou entrar nesse mérito, mas eu acho que a gente perdeu muito nisso, porque a gente poderia ter descoberto que o Brasil tinha uma história muito bonita antes de Portugal, né? Mas dizem que a gente não foi descoberto, já tinha gente aqui, então... É verdade, é verdade. Então, não, com certeza tinha índios, né? Mas se já tinha outras pessoas, eu também não sei. Mas lá, esse fato deles terem mantido essa continuidade, né? Eles conseguem ter muito histórico do que aconteceu e até das porcelanas, das eras das porcelanas cor-de-rosa, das porcelanas da luz, de como foi descoberto, de como começaram a pintar e de como começaram a fazer as coisas. Então é muito interessante você estudar uma história contínua, sabe? Você vai para uma cidade, aí você diz, nossa, essa cidade foi a tal capital, teve isso e teve aquilo, tal, e depois mudou para não sei para onde, teve não sei quantas dinastias. Então, é muito interessante. É tanto estudo que às vezes eu chego até um pouco me esquecer, né? Que eu visitava uma cidade e falava, a cidade que foi do primeiro presidente. Eu estava até escrevendo aqui que eu visitei uma cidade do primeiro presidente que teve na China, que é Sun Yat-sen, mausoléu, na cidade de Nanjing. E eu fui ver, caramba, eu visitei esse cara que foi o primeiro presidente aqui, entendeu? É uma riqueza, né? Não, é uma riqueza. É uma riqueza, porque a gente poderia ter também um negócio desse, né? Mas, infelizmente, a gente não guardou isso. Mas eu acho Guardamos a história. Isso. Talvez por isso que algumas coisas se repitam. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas eles guardaram de uma maneira muito rica, desde a parte de glória até a parte de sofrimento, né? A parte de guerra. Temos um museu de guerra também, em Tianjin, que é um museu muito importante, onde milhares de pessoas foram mortas em uma semana. E nesse museu tem até as cartas das pessoas que morreram na guerra, como elas se sentiam, elas deixaram isso registrado, entendeu? Dizendo, olha, tinha soldados que estavam aqui, não era tortura, tal. Então é um museu muito pesado, mas é um registro que a gente não deve repetir, né? Então isso é muito importante, sabe? Se você quiser estudar história, entendeu? É um prato cheio para quem começa por ali, né? Para você entender um pouquinho da Ásia. Isso até me fez só um minutinho. Isso fez até aumentar minha curiosidade para ir em outros lugares. Eu fui ao Japão exatamente para saber algumas coisas do que estava escrito lá, se era verdade da outra opinião. Você tem que ver os dois lados, né? Para entender, você tem que ver os dois lados, com certeza. Exato. Amiga, o Instagram vai acabar com a nossa live daqui a pouquinho. Infelizmente, o nosso papo tá maravilhoso. Eu tenho certeza que você tem muito mais coisas para contar. Mas como ele vai desligar a gente daqui a pouco, quero mega, ultra, hiper te agradecer por você estar aqui compartilhando a sua história de vida, a sua história lá. E, caramba, eu sei que você voltou de lá muito mais rica do que você foi. Eu não tenho dúvida disso. Então, se você quiser deixar suas considerações finais e te agradecer muito por esse dia, que eu estou muito feliz da gente finalmente ter conseguido marcar essa live. Com certeza.
eu gosto de falar da China pela oportunidade que a China me deu, entendeu? De estudar lá. Sempre quando eu falo de lá, eu me lembro que eu recebi a minha carta de aceitação na faculdade. E para muitas pessoas aqui no Brasil, isso aqui parece uma coisa muito distante, sabe? Estudar fora. E assim, foi um pouco mais simples do que eu achava. Não é fácil, tem que fazer entrevista, mandar um currículo. Mas se alguém no Brasil tiver interesse em estudar lá, em entender mais lá e visitar, vá, entendeu? Eu fui muito bem recebida. A faculdade lá, ela eu aprendi muito. É uma faculdade com muitos recursos. Então, não desista dos seus sonhos, porque assim como eu não planejei estar lá, entendeu? Mas eu estive lá, e assim como lá, eu acho que estar em qualquer lugar fora do Brasil ou dentro do Brasil depende muito mais da gente procurar as oportunidades, bater nas portas, não desista. Bata na porta. Isso aí, sempre. Isso mesmo. Querida, gratidão. Obrigada de coração. Gente, semana que vem teremos uma outra live, nesse mesmo bate-horário, e vamos falar sobre um querido amigo meu que mora no Canadá. Então ele vai contar, assim como a Joyce contou hoje da experiência, só que ele ainda está lá. Então ele vai ter muita coisa interessante para contar, então espero vocês aqui na próxima quarta-feira nesse mesmo bate-horário. Beijo, obrigada, querida.